Muito boa noite para você que acompanha mais um podcast Saindo do Quadrado. A gente está muito feliz de estar aqui com mais episódios, estar conseguindo manter essa produção, discutindo o Distrito Federal em suas principais pautas. Se você tem sugestões, comentários, elogios, ou quer propor que alguém venha aqui para essa bancada, não deixe de comentar, mandar aí no nosso direct, para que a gente aproprie a sua ideia, traga aqui para essa bancada. A gente está aqui com nada mais, nada menos que o deputado, atualmente deputado distrital, Fábio Félix. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, gente. Valeu pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Entrevistando também na bancada, figurinha repetida, né? Diógenes Gomes. Obrigado, Rafael, por mais uma vez o convite aí. E vamos discutir mais uma vez o Distrito Federal e o Brasil, né? E o Brasil. A gente está fazendo dessa vez gravado. Seu comentário é muito bem-vindo. Depois a gente vai tentar participar, mas a gente não está ao vivo, só para avisar. Mas não deixe de comentar por conta disso, não. Fábio, muito obrigado novamente por você estar aqui. A gente gosta de falar da intimidade, da história, de onde a pessoa veio. Como que era o menino Fábio Félix? Eita, o menino faz tempo já, né? Mas era um menino muito engajado, sempre foi. Eu acho que desde criança, em casa, minha família fala assim, nossa, ele era doido de política. Eu assistia a TV Senado com 7 anos, 8 anos, acompanhava a política institucional pela TV, né? Eu sempre fui muito, muito engajado. Tem um episódio interessante da minha infância em Taguatinga, porque eu nasci em Taguatinga, morei muito tempo ali na CNB5, na QNB3, e aí eu achei que você era de Braslândia. Não, eu sou de Taguatinga, depois morei no Guará. Ah, sim. Então eu sempre eu achava que você era do Guará. Mas eu nasci em Taguatinga e minha adolescência foi no Guará. Ah, tá. E aí, em Taguatinga, eu lembro que o Cristóvão era governador, eu era criança. E aí eu saí da casa da minha mãe, e aí minha mãe me procurando, onde Fábio tá? Eu tava num restaurante chamado Cucas Bar, que era um restaurante que tinha na CNB 6, 7 ali, perto da Comercial, em Taguatinga, da Comercial Norte. E aí minha mãe descobriu que eu tava lá, sentado numa mesa com a Arlete e o Cristóvão. Olha só. A governadora e o vice estavam fazendo um ato lá, e eu me enfiei, criança lá, e criança ninguém barra, né? Cheguei perto deles, cumprimentei, né? Não tinha celular para tirar foto, né? Na época, mas estava lá, sabe assim, próximo da política. Eu achava muito interessante acompanhar na escola, discutir os temas. Então, sempre fui de humanas, assim, querendo discutir os temas da política também na escola. Então, era um menino muito engajado. E também, por outro lado, a questão da minha sexualidade sempre foi uma coisa que aparece na infância e adolescência. Tem gente que acha que a gente nasce LGBT com 18 anos, né? E não, a gente nasce na infância, sendo né? quem se é, né? Sendo quem se é, né? Com os jeitos, os trejeitos que a sociedade vai lá e tem muito preconceito, discriminação. Então, eu sofri muito na escola também, né? Muito bullying, como se conceitua hoje, mas muita homofobia, né? No dia a dia, violência. Aquela violência do dia a dia ali, que é simbólica, é repartida e você vai vivenciando aquilo, né? Eu sempre brinco que... Eu era uma criança muito afeminada. E eu brinco que hoje eu sou resultado do possível, daquilo que eu fui me moldando na sociedade para conseguir ser alguma coisa. Porque às vezes alguém fala, não, mas você não é tão afeminado assim. Porque, óbvio, você leva porrada a vida inteira. Desde lá da infância, você vai se moldando ali, se segurando para ficar mais durinho. Assim. Para sobreviver, né? Então, a gente é o resultado do possível, né? Das porradas que a gente vai levando ao longo da vida. E eu levei bastante na escola também. Por isso que eu mudei muito de escola na infância, na adolescência. Então, para tentar meio que me adequar e sobreviver no ambiente escolar, que sempre é muito difícil para uma criança, um adolescente LGBT, né? Para um menino afeminado. Porque apanha dos meninos, apanha verbalmente, apanha na prática. E tem uma coisa que é pior do que apanhar, às vezes, que é o isolamento. Né? Você é isolado no canto, é a brincadeirinha silenciosa, é o comentário que pega ali no ponto, né? Que você já está nadando contra a maré. Então, é uma infância, uma adolescência difícil. Tenho boas memórias, né? Com a família, com amigos, amigas, mas essa é uma memória escolar ali do preconceito, que é uma memória que eu guardo muito também. E você também tem uma formação religiosa, assim, lá atrás. Sim, não. Eu cresci na igreja evangélica. Né? Então, sempre fui da igreja batista e era uma igreja muito interessante, né? Porque é o paradoxo do mundo que a gente vive hoje. A igreja, setores das igrejas estão muito capturados pela extrema-direita, né? Obviamente, a gente tem percebido isso, mas a gente lá atrás não tinha isso. A minha igreja, inclusive, era muito dividida entre esquerda, direita, era algo normal. E sofri muito preconceito dentro da igreja também.
Por outro lado, eu não tenho dúvida que é um espaço que me formou muito como liderança, porque a Igreja Batista ela tem uma vocação muito democrática. Uhum. É uma igreja que surgiu da participação, uma igreja que surge na Reforma Protestante, lá na frente, bem depois da Reforma, né? Uma igreja mais jovem, assim, não tão jovem, mas mais jovem. Ela surge também contra aqueles bispados, aqueles cargos assim mais de relevo ostentatórios, ostentatórios dentro da institucionalidade religiosa. Então, ela é muito democrática, tem muita participação. Eu lembro de culto de prestação de contas, de aprovação de contas da igreja, de eleição da diretoria. Uma vivência comunitária também. Uma vivência comunitária, sabe? De participação. Eu fui candidato a vice-presidente do coral. Com 15... Minha primeira eleição foi pro coral da igreja. Olha só. Perdi. Mas foi a primeira eleição. Então, a igreja tem um pouco tinha um pouco essa coisa de participação. Então, aprendi muito. Eu falo que eu tive uma vivência muito legal de amizade. E, ao mesmo tempo que sofri homofobia, né? A igreja também tem essa vocação de acolhimento. Então, muita gente que prescindia essas coisas, que, sabe, acolhe, que olha para você com um olhar claro, negando aquilo que você é, mas, ao mesmo tempo, também tenta te acolher. Então, eu tenho boas lembranças do período da igreja até chegar no limite onde a minha sexualidade, o meu afeto, o meu amor estava em contradição completa com a forma como as lideranças lidavam com aquilo. E aí eu tive que fazer escolhas na minha vida, mas eu tenho boas lembranças. É por isso que eu digo que são paradoxais. Aprendi muito na igreja, tenho um respeito muito grande pela igreja evangélica que eu vivi, que eu vivenciei, ao mesmo tempo que eu aponto contradições nesse processo. É muito interessante porque Jesus Cristo veio, fez um monte de coisa, lutou a vida inteira e não estava lutando contra gays, lésbicas, ele estava em outra luta, né? Exato. Aí eu acho que é muito contraditório o que a gente tem hoje um pouco. Em algumas igrejas, acho que algumas igrejas melhoraram nesse sentido da inclusão também, né? Você vê isso? Eu vejo. Tem muitas igrejas inclusivas, tem grandes igrejas nacionais, internacionais até, como a anglicana, que são altamente inclusivas no mundo, no Brasil. A gente percebe isso, né? Agora, ainda tem muito preconceito, e mesmo correntes da Igreja Católica que são mais inclusivas, mais abertas, mas há muita dificuldade. Eu vejo como você, a mensagem do cristianismo, para mim, ela é uma mensagem de inclusão. É uma mensagem de amor. Deus é né? amor, né? É uma mensagem de cuidado, de respeito, né? Eu lembro que tem um versículo da Bíblia lá em Coríntios 13 que fala muito do amor acima de tudo, que é o amor acima da fé, que é o amor acima das obras, é o amor acima de tudo, que é amar as pessoas sem julgamento, né? Com cuidado, com respeito. E eu acho que a hierarquia que se faz disso, ela é uma hierarquia muito equivocada. E para condenar a homossexualidade, por exemplo, fazendo um recorte, você percebe que eles buscam versículos e contextos completamente também recortados, né? Assim, descontextualizados, mal explicados, mal traduzidos, para fazer uma condenação geral ao comportamento diverso do ponto de vista do afeto e da sexualidade. Então, eles vão lá, pegam isso para dizer isso aqui a gente abomina, isso aqui não deve ser aceito de nenhuma forma. E várias outras coisas que naquela receita daquele momento histórico também não era razoável, não era aceitável, as pessoas ignoram. Então, assim, lá em Levíticos, fala no Velho Testamento, não deitará com outro homem. Lá naquele mesmo texto fala um monte de outras coisas condenáveis. E aquelas usar outras fibras misturadas, exatamente, comer camarão. Né? E aí as outras coisas eles ignoram. Mas aí eles pegam vários recortes descontextualizados e aí ignoram outras coisas para condenar aquilo que vira o repertório moral de alguns setores da igreja. Então, eu acho que não é a mensagem do Tem uma cristianismo. negação de Jesus nisso. Olha que coisa interessante. Muitas coisas que eles recorrem é ao Primeiro Testamento, ao Velho Testamento, né? Sim. Então, aí você nega que veio Jesus, instalou uma nova moral cristã, né? Para o judaísmo ali da época, e trouxe novos valores. E nossos novos valores não tá essas coisas das antigas, mas eles ignoram. O que eu vejo também um pouco na defesa de Israel, que a parte do neopentecostalismo aí defende, ele também nega a vinda de Jesus. Então, o cristianismo que ignora que veio Jesus. Eu acho muito curioso. Eu acho que muitas vezes acontece em muitas religiões pelo mundo o fundamentalismo substituindo algumas morais básicas de suas religiões, né? E eu acho que tem um equívoco no caso da confusão entre o povo judeu bíblico
e o povo de Israel, né? O Estado de Israel hoje há um erro conceitual. Exatamente. Né? Porque o Estado de Israel hoje não é, né, institucionalizado, não é o povo judeu bíblico, entendeu? Aquilo não é, nem do ponto de vista histórico, não é o mesmo contingente, a mesma história. Então, o povo judeu está em vários lugares do mundo, né? Um conceito completamente diferente e ahistórico, equivocado do ponto de vista conceitual também. É um outro problema, né? Nós temos lideranças também, infelizmente, religiosas maravilhosas, incríveis, mas infelizmente temos lideranças religiosas extremamente equivocadas e que capturam a fé das pessoas a serviço das suas ideologias políticas, né? A serviço de um projeto político, né? E você estudou onde ali no ensino médio? Como é que você Cara, veio? eu passei em tanta escola no ensino médio. Eu estudei em escola pública, escola particular. Eu estudei boa parte do ensino fundamental em escola pública. Depois eu fui para uma escola particular no Guará. Depois eu voltei para a escola pública. Depois eu voltei para a escola particular. E foi uma bagunça, justamente fugindo um pouco do preconceito, assim, sabe? Eu me dava mal numa escola, começava a sofrer muito. Meu pai ia lá, me mudava de escola. Para mim foi um problema. Tanto que eu não tenho os amigos do ensino médio. Não tenho essa coisa dos amigos do ensino médio. Eu fui me encontrar mesmo quando eu passei no vestibular. Aí Como foi esse negócio de passar no vestibular? Eu não passei quando eu terminei o ensino médio, aí eu passei um semestre fazendo cursinho. Que foi na primeira experiência ali do Alumbi, que chamava, Alumbi, né? Lembra? E aí eu estudei nesse Alumbi, que era um cursinho mais popular, assim, e aí eu passei no vestibular da UNB. Eu lembro que ele era bem barato, assim, era tipo o valor mensal dele, e aí eu passei no vestibular da UNB para serviço social e entrei. E aí na universidade eu me descobri muito, assim, né? Tanto do ponto de vista das amizades, como da participação política. E do ponto de vista teórico, né, o serviço social traz muito repertório de reflexão sobre a realidade social, sobre a realidade política mais geral. Então, para mim, foi muito importante. E também do ponto de vista da sexualidade, do afeto, com mais liberdade. A universidade não era como é hoje, né? Você percebe que hoje o clima é muito melhor, mas ela já tinha um clima melhor do que no ensino médio para as pessoas serem aquilo que elas eram, né? Então, acho que isso me ajudou bastante. E a participação política também foi fundamental na minha formação dentro da universidade, né? E como foi essa participação? Como é que você começou a participar do movimento estudantil? O que você fez ali no início? Eu comecei a participar de duas coisas. Primeiro, de um projeto de extensão do professor Mário Ângelo, que era de prevenção às ISTs HIV/AIDS, que era o Polo de Prevenção às ISTs HIV/AIDS, que era um projeto de extensão do serviço social, no primeiro semestre, que a gente orientava, se formava. E também do centro acadêmico, porque aí estava renovando, minhas veteranas estavam na direção do CA, e aí começaram a captar gente calouro, e aí eu já tinha muita vontade de militar, de participar. Grande Caseso. É aquele caminho. E aí fui para a primeira gestão do Caseso no segundo semestre, né? Aí fui para a gestão do Caseso. Aí teve uma greve, que foi uma greve longa na universidade também, uma greve que eu me politizei muito naquela greve, entendendo a defesa da universidade, os cortes orçamentários, as dificuldades. Participei de assembleia dos professores, teve greve estudantil. Então, ali eu fui me politizando, né, nesse processo. Passei por 2 gestões do Caseso e depois, lá na frente, fui ser coordenador-geral do DCE da UNB, né, que também foi uma experiência interessante. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, né? Você teve à frente, né? Foi uma das pessoas ali que estavam no DCE, na ocupação da reitoria, né? E como é que foi esse movimento, assim, que foi um dos grandes marcos políticos da universidade, né, na Universidade de Brasília, nos últimos anos? Como é que foi isso para você, para a construção do político Fábio Félix? Olhando para trás hoje, eu consigo enxergar um fio de história ali, né? Porque quando você está vivendo, você, não enxerga esse processo, né? Mas para mim foi, assim, muito importante na minha formação política. Foram 15 dias ali que é mais de ano de formação, que é a duração da ocupação. Primeiro que muita gente acha que a ocupação foi planejada. Ela não foi planejada. Pelo menos comigo, eu era coordenador-geral do DCE, você estava lá também, e a ocupação não foi planejada, né? A gente foi para uma assembleia que tinham 300 estudantes, fizemos um ato para a reitoria, saímos do Selbim ali do CC Norte, fomos para a reitoria da UNB, subimos a rampa da reitoria da UNB e lá entramos no gabinete do reitor. Entramos no gabinete do reitor, teve uma divergência, que era: mantém isso aqui como um ato ou a gente fica aqui como uma ocupação? Porque não estava planejado, era um ato. E ali se votou por maioria de transformar aquilo na ocupação. Inclusive, teve o meu voto de virar uma ocupação, mas teve gente defendendo que fosse um ato. E aí uma parte... Todo mundo ficou,
mesmo os que eram contra, ficaram, assim, pela definição da ocupação, mas naquele momento não tinha uma cultura de ocupação. Não existia essa cultura de ocupação. Então, isso eu acho interessante, porque também a UNB foi uma pioneira nacional das ocupações de reitoria, e por isso foi uma ocupação tão vitoriosa, porque até a gestão da universidade naquele contexto, o governo federal, ninguém sabia lidar com a ocupação de reitoria, né? Então, era uma coisa meio nova. Como é que você chama a polícia para uma pessoa que é da universidade? Que é da universidade. Então, eles tiveram uma dificuldade. A Polícia Federal não sabia lidar, é um território federal. Então, foi um impasse que eles viveram. A gente viveu uma novidade política muito grande, uma inovação política. Eles também viveram, né? Que aquele movimento social se radicalizou, entrou ali. A primeira medida da reitoria foi cortar água, cortar a luz, tentar limitar o acesso de alimentação, que entrava por uma sacola que subia, para ver se aquilo ali desestimulava a gente. Só que aquilo ali foi um combustível mesmo pra gente, né? Ocupa e resiste, né? Ocupa e resiste. Olha, só para adicionar, eu sei que tem um culpado daquela ocupação. Sem ele, não aconteceria aquela ocupação. Que foi o Caixão. Aquele Caixão que era do DCE, que na verdade era de outro movimento, ficou no DCE. Ficou no DCE. Aquele Caixão, ele tem um poder, e eu não acho que é nem simbólico, não. Eu acho que é material. Porque você se organiza em torno dele. E a gente entrou com aquele caixão e aquilo não tem como segurar, porque aí quem está atrás empurra, quem está no... O caixão fez aquela porta abrir. Foi, a porta abriu. E a gente entrou. E a mesma tese, o mesmo culpado, tem a ocupação do Fora Arruda, que foi o caixão. Estávamos no DCE, eu também era do DCE nessa época. Eu lembro, eu também estava. E aí, assim, na hora de sair, a gente estava até atrasado. Eu falei, leva o caixão. Putz, não quero levar esse caixão, não. Quem vai levar esse negócio? Quem vai levar? Ai, meu Deus, aí botaram no meu carro. Chegou lá, era um ato, igual o ato da reitoria. Ninguém planejou ocupar a Câmara Legislativa. Só que aí a gente tava o caixão, aquele negócio do caixão, entramos a CLDF. Então, assim, se alguém planejou, foi o caixão. O caixão. O caixão planejou. E aí a gente quebrou, entrou, inclusive. Esse caixão quebrou, ele se quebrou, a gente tentou reformar, não conseguiu. Não, e aí eu acho que foi isso, assim, foi uma ocupação muito importante. O DCE era dirigente do movimento estudantil, mas o movimento tinha múltiplos coletivos e movimentos, e aí o DCE tinha que administrar um tecido delicado. Por quê? Ela tinha ganhado a eleição para o DCE, mas a gente sabia que existia uma disputa na universidade e uma disputa do movimento estudantil. E estavam todas as correntes do movimento estudantil na ocupação e um campo amplo de estudantes. Então, a gente tinha que dirigir assembleias, mas tinha que manter a interlocução com todos, tinha que manter a negociação. E eu acho que ali, dentro das forças políticas que dirigiam o DCE, eu acabei sendo uma das pessoas que fazia melhor essa interlocução. Né? Conseguia ter mais fluidez para conversar com um lado, conversar com o outro. Tanto que tinha as comissões de negociação, algumas pessoas do DCE não eram eleitas. Eu era sempre. Então, eu acabei fazendo um pouco esse meio de campo. Não sei se o Rafael tem essa leitura, mas eu fazia um pouco esse meio de campo, com alguns setores mantendo a postura. Eu era de um campo muito determinado, ali, delimitado, mas conseguia fazer um pouco essa condução. Tanto que nas assembleias... geralmente era eu que fazia a condução da assembleia, porque outros setores, um setor não aceitava o outro, tem essa coisa de veto ali, eu conseguia fazer a condução da assembleia. Tivemos uma assembleia muito difícil, que era a assembleia de desocupação, porque ninguém quer desocupar. E pior que não foi uma, né? Foram várias. Então O povo não quer desocupar. São várias assembleias. A primeira foi todas as assembleias foram muito grandes. Lindas. Acho que simbolicamente aquelas lindas, imagens são né? incríveis aí. A assembleia com 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, né? Foi quando a gente ocupou a reitoria inteira, né? Um grupo muito pequeno votou contra. Então, a ocupação se concretizou ali, se consolidou. E para desocupar também, alguns setores do DCE, que eram da esquerda mais radical, não queriam defender a desocupação. Então, eu fui lá e defendi a desocupação. E falei, tem hora que agora é hora de sair. Acabou, nós ganhamos a nossa pauta. Greve é muito bom para na hora de sair. Entrar, mas e mesmo assim foi uma assembleia muito dividida. Eu quase fui vaiado. Porque... E aí defendemos a desocupação e desocupamos a reitoria. Então, eu acho que tem que ter hora para começar, o movimento se concretizou, se consolidou, ganhou tudo praticamente que defendeu. Quer dizer, é o movimento mais vitorioso que eu já participei na minha vida. E depois desocupamos a reitoria, porque ele cumpriu o seu papel, né, de formação e o seu papel mesmo de entrega para a universidade pública. Então, eu acho que foi isso. Se olhando em perspectiva hoje, eu acho que foi muito importante para mim, como formação política, viver aqueles 15 dias e também, de alguma forma, olhando hoje. Na época eu não tinha nem noção disso, mas eu vejo muita gente vindo falar comigo, você naquele momento era referência, eu era de outro grupo.
Mas eu via que em você a gente conseguia conversar e tal. E aí, por isso eu decidi votar em você em 2018. Então, eu acho que isso também construiu, de alguma forma, as condições para que lá na frente eu disputasse a eleição, né, com uma candidatura mais viável, mas que com a confiança que eu também teria uma posição mais firme, programática, de esquerda. Eu acho que isso também ajudou lá na frente, mesmo que isso não fosse planejado lá atrás. Não era uma coisa organizada na minha cabeça, obviamente. A ocupação foi um momento de muita ebulição, né? Eu acho que, primeiro que assim, a gente tinha os grupos políticos ligados ao movimento estudantil ali, que, enfim, faziam suas disputas, mas acho que quando você instala a ocupação, aquilo cresce de uma forma muito... primeiro que a convivência é muito intensa, né? Não é que a gente ia se reunir num SEB para discutir, não, a gente passava 24 horas junto. E era um momento de muita tensão. As pessoas ligavam, a polícia está indo aí agora. Estão indo agora. Sai daí que vocês vão apanhar, vão desocupar hoje. E assim, não foi que fizeram isso uma vez. Todo dia era renovada a ameaça, todo dia era renovada o corte de água e luz, aí o Sintifub ia lá e religava. Então, foi uma coisa que, assim, a gente estava ali manifestando, mas, a partir de certo momento, a gente meio que tomou o protagonismo com as unhas. Então, começou a política da UNB passava por ali. Então, foi uma vivência muito profunda. A gente brigava o tempo todo, né, ali internamente, foi muito intenso. Então, era assim, entre assembleias, entre produções de comunicação, entre deliberações, a gente tinha comissão para tudo, né, como você falou da negociação, mas tinha de comunicação, tinha a de segurança, então a gente estava sempre vigilante. Mas foi um momento que, de certa forma, a gente refundou a universidade. E eu acho que isso foi feito de uma forma... E um aprendizado de convivência política, né? Com essa pluralidade dentro da esquerda também. Eu acho que para todos nós, né? Exatamente. E eu acho também que esse movimento da ocupação, ela inaugurou um novo tempo na universidade, mas no movimento estudantil meio que a gente tem filhos da ocupação, né? Então, por exemplo, a própria ocupação do Fora Arruda é filho da ocupação da UNB. Então, a gente criou uma nova maneira, mais democrática, mais horizontalizada, de lidar com manifestações. Então, o DCE era uma instituição importante, porque sempre foi, porque tem que ser, porque a gente sempre se legitimou. Eu mesmo não participei da ocupação. Eu entro na UNB no semestre depois da ocupação. E tudo que eu vivi de movimento estudantil é um pouco dos quadros que vieram da ocupação, né? E aí, assim, a gente conseguiu... A partir dali, o movimento virou outro, né? Então, a gente conseguiu... Tinha a Comissão pela Paridade, que foi uma das vitórias da ocupação da UNB. Teve comissão para o Congresso Estatuinte, que acabou não acontecendo do jeito que a gente imaginava. A gente conseguiu eleger o reitor pro tempore, Roberto Aguiar. Enfim, foi uma crescente de lutas. Eu acho que vale a pena lembrar que a nossa geração, né, que a gente fez do movimento estudantil, foi uma geração muito vitoriosa, né? Sim. Então, se a gente teve o Passe Livre Estudantil, a ocupação da reitoria, o Fora Arruda e várias outras coisas, acho que são frutos dessa... De acho lutas que a gente ficou até mal acostumado, a gente só ganhava, velho. A gente teve Eu acho que vitórias. a geração que não aprendeu até hoje a perder. Eu, inclusive, tenho essa discussão. Não, a gente aprendeu a perder porque veio o bolsonarismo aí. Sim, mas aí Bolsonarismo foi uma pancada, já né? foi um pouco mais pra frente, né? A gente já Nossa, tinha mas 30 a gente anos. apanhou muito. Mas a gente ganhou, foram vitórias importantes, né? A paridade nas eleições para reitor foi uma vitória extraordinária. A eleição do reitor pro tempore. A gente mudou completamente o projeto de expansão da universidade. Exatamente. Porque eles queriam fazer uma coisa que era uma universidade nova. A gente pegou aquilo por escrito. Exatamente. Era assim, bacharelados em grandes áreas. Eles iam comprometer completamente o projeto original da Universidade de Brasília. Exatamente. Com a expansão que eles queriam fazer, utilizando os recursos do Reúne. Exatamente. Mas eles iam comprometer o projeto da UNB. Então, depois, aquilo se transformou e foi fruto da ocupação. Exatamente. Completamente, não tinha correlação de forças para os professores mais conservadores tentarem impor aquele projeto de expansão que eles queriam. Então, eles tiveram que fazer um projeto completamente diferente daquilo que estava previsto pela gestão anterior. Então, isso foi vitória da ocupação, né? Então, Com certeza. A gente recebeu muito o mundo no último político. podcast a professora Márcia Abraão, né? E ela, inclusive, era decana de graduação nesse período. Sim. E ela fala, inclusive, isso, quando ela chegou lá, a terra arrasada que estava o decanato e esse projeto, inclusive, né? Que ela já estava ganhando professores, já estava ganhando proposta de estrutura, mas o projeto estava todo atrasado. Todo atrasado e também um projeto desconfigurado, né? E ela fala muito isso. E a gente, eu como entrei logo depois, então eu vivi esse início de processo do Reúne, e também voltei, né? Até dei o depoimento no último podcast, como eu tive a
a abertura do Reúne, né, o começo da implementação do projeto, e eu volto para a UNB depois de implementado o projeto e como essa universidade se transformou, né? A gente, quando estava nesse movimento estudantil, a gente sabia que alguns tinham posicionamento contrários ao Reúne. Eu acho que é bom a gente, já que a gente falou sobre Reúne, queria saber assim, qual era o seu posicionamento na época, se você revisa esse posicionamento ou não, o que você acha hoje, o que se transformou o Reúne, você acha que foi uma vitória para o movimento estudantil daquele período, de como a universidade se expandiu e como ela se democratizou? Claro. Não, eu acho que o Reúne foi um projeto muito importante do governo federal. Hoje, essa é a minha visão consolidada em relação a isso, é essa, né? E realmente ajudou a expandir a universidade e garantiu o financiamento que veio depois. Eu acho que a luta política... É contraditório isso, porque a luta política que a gente fez inicialmente era contra o Reúne, do grupo político que eu participava. Inclusive, a nossa campanha para o DCE, Nada Será Como Antes, tinha uma posição contrária ao Reúne. E a gente fez uma campanha muito brutal. Mas o projeto que nós tínhamos, que foi antes da ocupação que nós ganhamos a eleição, o projeto que nós tínhamos do Reúne na mesa era um projeto liderado pelo Timothy e pelo grupo político que fazia a gestão da reitoria. Então, era um projeto muito ruim. Aquilo fazia muito sentido na Universidade de Brasília para a gente enfrentar o Reúne. Tanto que tinham setores do PT também que estavam contra o Reúne, pela forma como ele seria implementado, né? Eu lembro da articulação de esquerda, né? Tinham setores que também estavam críticos ao Reúne pela forma como ele seria implementado. Mas quando o projeto final se consolidou para ser aprovado pelo Consul, eu não votei contra. Eu era membro do Consul e não votei contra, porque a gente já tinha conseguido ali uma série de vitórias no projeto final do Reúne, da implementação do Reúne na UNB, que eu acho que já não tinha mais condições de votar contra, porque a gente tinha garantido o financiamento, garantida a ampliação dos cursos de alta qualidade da UNB, garantido o curso noturno, como a gente tem hoje curso noturno de serviço social em outras áreas que a gente queria garantir. Então, acho que foi uma crescente, né? A gente começou com uma posição muito crítica ao Reúne e a gente termina ali com uma outra posição já diferente, né? Que tem a ver com a forma como a gente atuou em cima do decanato da graduação, a pressão política do movimento estudantil, né? A síntese da ocupação da reitoria. Então, eu acho que esse é o balanço, assim. O balanço consolidado é que nós conseguimos uma expansão muito melhor da UNB do que aquilo que a gente previa inicialmente e que o projeto que nós votamos no final do Consune, ele era um projeto muito melhor e que o Reúne se consolidou até no Brasil. Né? Não em todas as universidades da mesma forma, porque dependia das gestões das universidades. Ele era um processo de expansão descentralizado. Então, ele dava a autonomia que a Constituição garante às universidades federais para ela tocar o projeto. Então, em alguns lugares, o Reúne foi muito ruim, porque o planejamento foi completamente equivocado. Foi aquela coisa de abrir... isso na entrevista com a Márcia, de que o projeto da UNB só deu certo porque nós tínhamos um movimento estudantil muito atuante e que era muito ativo naquele momento, né? Ele se consolidou depois daquela porrada que foi a ocupação da reitoria. Então, não tinha correlação de forças para uma reitoria impor um projeto ruim, porque tinha setores do MEC defendendo a ampliação de vagas em algumas universidades. No caso da UNB, teve um pouco isso. Maior do que aquilo que os recursos garantiriam de professores lá na frente, que seria uma mudança de métrica. Não sei se você vai lembrar, era uma mudança de métrica de professor-aluno. Isso estava previsto. E a UNB bancou, ainda mais depois da ocupação da reitoria, que a métrica não ia mudar, né, no projeto final. Então, aquilo foi uma vitória muito grande do movimento estudantil, coisa que algumas universidades não conseguiram. Então, você tem algumas universidades hoje com turmas gigantescas de 300, 400 alunos para fazer algumas matérias, especialmente as disciplinas de serviços, aquelas introduções que vão para vários cursos. Então, isso a gente conseguiu segurar muito na Universidade de Brasília, que eu acho que foi uma vitória do movimento estudantil, né? Claro, a gente teve bons gestores depois para afinarem esse processo, mas eu acho que foi uma vitória do movimento estudantil. Sem dúvida, assim, eu acho que minha tese desde então era que o seguinte: onde o movimento estudantil participou mais ativamente, a implementação do Reúne foi melhor. Então, eu acho que assim, teve um erro na época, porque eu acho que tinha uma parte do movimento estudantil que era simplesmente contra. A gente, quando ganhou o DCE, a gente era contra muitas coisas de como elas estavam sendo feitas. Só que foi uma discussão vaga a vaga, curso a curso. E eu acho que, muito por conta do movimento estudantil, a gente teve a melhor implementação do Reúne que teve no Brasil. Então, se a UNB é outra, você falou um pouco da cara, a gente falou da dimensão, mas a gente também fala da excelência. A UNB, ela conseguiu expandir coisas que não estavam nem no horizonte de infraestrutura. Então, eu acho que é um feito da participação. Então, eu acho que fica um pouco essa mensagem também para as outras gerações, né, de como é importante participar. Sim. E, às vezes, a discussão parece uma discussão complicada, técnica, inatingível para a gente, que não está no dia a dia da gestão da universidade. Mas, se você correr atrás,
e aí foi um pouco que a gente fez, você consegue influenciar positivamente. Então, acho que parir uma universidade é uma coisa que você faz com as mãos dadas, né? E eu acho que o movimento estudantil teve uma grandeza e uma maturidade histórica, porque, são jovens. Não, mas essa instituição, o movimento estudantil, amadurece a cada ano, a cada gestão. Claro. Eu fui membro do CEP. Então, nós votamos, eu era membro titular, e a gente votou ponto a ponto. Então, eu lembro que a gente votava expansão, a gente votava cada parte do projeto. Então, isso foi muito... A nossa participação, né, de todo mundo, até quem foi 100% a favor desde o início, né, que o OJS era 100% a favor, e o PSTU, que foi 100% contra desde o início, né, sem nenhuma mediação. Todo mundo participou muito de cada detalhe da construção, né? Os membros de conselhos do movimento estudantil, talvez eles soubessem mais sobre o projeto do que muitos docentes. Em muitos momentos, sim. Em muitos momentos, porque a gente estudava, a gente debatia, né? Foi um momento muito crítico e muito importante. Eu não tenho dúvida que a síntese final que nós tivemos foi positiva pela participação do movimento estudantil. E depois você se formou, né? O que você foi fazer ali depois da gestão do DCE? Eu me formei já meio trabalhando, né? Eu já estava trabalhando no final da graduação e fui trabalhar num projeto que atendia a população em situação de rua, especialmente crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, que é abuso sexual. Então, fui trabalhar na rodoviária e no setor comercial sul, com uma equipe multidisciplinar, assistentes sociais, psicólogos, num projeto muito importante e que a gente não só atendia, mas que a gente ajudou a desbaratar ali um esquema de abuso e exploração sexual de criança e adolescente, atuando e compreendendo. Então, era uma pesquisação. A gente atuava, atendia, tinham profissionais e a gente também pesquisava e elaborava para a universidade. Isso foi em parceria com o Grupo Violes, que era liderado pela professora Maria Lúcia Leal, uma professora do Serviço Social, conhecida como Baiana na UNB. E aí a gente atuei nesse processo. Meu primeiro emprego, depois lá eu fui coordenador também da equipe, técnica de atendimento na rua. E durante esse processo comecei a estudar para o concurso da Sejus, que era do CAGE, para ser assistente social. Passei e entrei no concurso do CAGE. Né? Logo no início, que eu passei em segundo lugar. Eu entrei para trabalhar na Secretaria de Justiça e fui trabalhar no CAGE, nas unidades socioeducativas e também já estava numa mudança ali, numa transição para militância também em defesa dos direitos humanos muito grande, porque eu trabalhava na pauta da infância, adolescência, né, participando dos fóruns de direitos humanos da cidade, e comecei deslocar um pouco minha militância da educação para a área de direitos humanos e o socioeducativo consolidou isso. Tinha um pé no movimento LGBT, sempre, desde a universidade, participei de pelo menos 2 coletivos LGBTs na UNB. O primeiro da história da UNB, que foi o Klaus, e o segundo, o Baderna também, que era um coletivo LGBT da UNB. Depois tiveram outros que surgiram, mas esses surgiram lá atrás. E aí fui consolidando essa ida para as pautas de direitos humanos, assim, mas com essa visão geral que a gente tem, né, de disputa da sociedade. E essa é a sua carreira até hoje? Essa é a minha carreira até hoje. Sim. Então, tem 15 anos, né? Eu entrei em 15 anos. Vou fazer 16 esse ano, né? Em agosto eu faço 16 anos de socioeducativo, né? E aí você, Secretaria de Justiça. 2014, não foi sua primeira candidatura, né? Não. Eu fui candidato, na verdade, logo depois da fundação do PSOL. Porque quando eu fiz 18 anos, quando eu entro na UNB, eu também começo a participar do PSOL, que é o período de fundação do PSOL. Coleta de assinaturas, consolidação. Eu sou filiado ao PSOL antes da legalização do PSOL. Então, eu sou fundador do PSOL. Bem novinho ali. Então, ajudei. A gente fez, inclusive, esses dias eu encontrei a Heloísa e falei... Nós fizemos o primeiro ato para a Heloísa na UNB em 2006, que ela lotou o Anfi 9, e foi uma atividade da Heloísa antes dela ser candidata a presidente, no processo de aquecer o pessoal. A legalização do pessoal foi em setembro de 2005. Setembro, porque para disputar a eleição tinha que ser um ano antes. Né? E eu já era filiado ao pessoal antes da legalização, então estava nesse processo preliminar. E em 2006, eu fui convidado para ser candidato, o pessoal não tinha nominata, 0. Candidato pela juventude do pessoal. Né? E aí fui candidato, tive 790 votos, nada, não tinha, recebi R$1. A minha única entrevista no Correio é depois, dizendo que a gente estava devendo R$2.000, que foi todo que custou nossa campanha, e a gente ia fazer uma galinhada para pagar. E era isso, assim. E aí, em 2010, eu não fui candidato, porque eu fui nomeado na Sejus, e, enfim, estava focado ali no trabalho. Mas continuei militando. Sempre estive na direção do PSOL, participando. Fui secretário-geral, fui vice-presidente. Acho que fui secretário de mobilização. E depois, lá na frente, vim a ser presidente do PSOL também. E aí, em 2014, fui candidato. Tive 6.257 votos. E aí, a gente já estava buscando construir um partido com viabilidade eleitoral no DF. O PSOL já vinha crescendo no Brasil.
né? Teve a Primavera Carioca, que vai Rio de Janeiro, crescendo, né? No Rio. Quem foi Freixo, O Luiz grupo Helena. Luiz Helena, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o pessoal crescendo, elegendo em alguns estados, começando ali, né? E aí, em 2014, a gente está se preparando para a eleição de 2018, que a gente acha que o pessoal pode eleger pela primeira vez um deputado no DF. E aí a gente começa a construir o caminho para isso, e aí eu assumo a presidência do pessoal antes da eleição. Uhum. E aí sou eleito deputado distrital em 2018 com 10.955 votos. Como foi esse início de mandato? Nossa, foi muito doido. Tem duas camadas aí, né? Para as pessoas. Porque mandato. Primeiro que 2018 foi um ano muito duro, porque foi um ano que a gente perdeu a eleição para o Bolsonaro. Então a gente estava na porta, na beira do abismo, né? Numa crise civilizatória, porque você elege um cara com aquelas características, né? Assim, um cara que é defensor pauta, né? da ditadura, com aquela pauta anti-LGBT, odeia as mulheres, não reconhece a questão racial como central. Assim, é um retrocesso na história, assim, que a gente está assistindo a olho nu no Brasil. Aquilo é uma violência política. E, ao mesmo tempo, eu sou parte de uma geração que é fora do armário, que fala sobre as pautas, que defende legalização de temas que eles não defendem, que eles são contra. Enfim, é uma contradição, um paradoxo. No ano que a Marielle é assassinada, do meu partido, que é um assassinato brutal, vítima de uma violência brutal. Então, assim, foi uma eleição muito difícil. Assim. Então, eu sou eleito, chego lá, a minha posse é no mesmo dia da posse do Bolsonaro, né, como deputado distrital, 1º de janeiro de 2019. E do Ibanez. E do Ibanez. Só que o Ibanez a gente não sabia nem quem era ainda, né? Um advogado X, né? Advogado, milionário. Milionário, mas a gente não tinha um mapa de que lado ele estava, como é que ele ia, para onde ele ia apontar. O Bolsonaro a gente já sabia o que era, né? Ele tensionou, né, todos os limites da democracia brasileira, atacou minorias, sendo presidente da República, que ele tem uma repercussão. Aquilo é um retrocesso muito grande. Então, foi muito pesado, do ponto de vista pessoal, encarar aquele momento, né? E a inovação de você ocupar a Câmara Legislativa sendo uma pessoa LGBT, de um grupo político dentro da esquerda que nunca teve representação ali. Porque, querendo ou não, é um grupo diferente, né? Dos setores do PT que ocupavam o mandato legislativo, o nosso grupo tinha uma perspectiva política diferente, uma forma de fazer política diferente. Tudo isso tem tem um impacto dentro da institucionalidade. As pessoas, inclusive, nem sabiam como é que a gente ia lidar com... Né? Os deputados não sabiam nem como me tratavam. Porque, o Fábio é da esquerda radical, mais radical. Tinha um pouco essa visão. Né? Então, foi um processo de construção muito difícil no início, mas que a gente aprendeu muito a lidar, a colocar as nossas posições com firmeza, defender o que a gente defendia, fazer uma oposição dura, sistemática ao governo, mas também politizar os debates, conseguir construir e intervir nas políticas públicas e gerar resultado. Então, foi um aprendizado para a gente também muito grande, mantendo uma relação muito firme com o movimento social. E eu acho que a gente veio colher frutos de um bom mandato. Eu acho que o principal folheto da minha campanha de 2022 foi o mandato que nós fizemos. Foi o trabalho que nós tivemos Foi na surpresa pandemia. a votação expressiva? 100% surpresa. Nem imaginava que ia ter aquela votação. Eu achava que eu ia ter entre 17 e 23 mil votos na reeleição. Era isso que eu achava. Inclusive na véspera da eleição. Né? Eu não achava que ia ter mais do que isso, que eu ia dobrar. Né? Vou dobrar, fizemos um bom mandato. Fui presidente da comissão da vacina. Fiscalizei todos os hospitais da Covid durante a Covid-19, no auge da pandemia. Fui relator da CPI de feminicídio. Trabalhei, fiscalizamos. Foi uma oposição dura. Mexemos com a Câmara o que a gente podia, mas nunca que eu imaginei aquela votação. Você fala em oposição, né? Você é uma das vozes mais presentes, né, da oposição ao governo ibanez. Como foi ser oposição nesses 7 anos, né, de governo ibanez? Quais foram as dificuldades? São muitas Como as lidar dificuldades. com esse projeto político que o ibanez tentou implementar no Distrito Federal? Você é oposição, você tem que saber que você é minado de todas as formas no trabalho institucional. As emendas parlamentares, elas são minadas em momentos decisivos. Você tem dificuldade de colocar sua posição, porque o parlamento ele é muito pautado por um cinismo gigantesco. Dentro desse cinismo, você acaba sendo uma voz que não ressoa, você tem que repetir muitas vezes a sua posição política. Então, ser oposição a dois governos, ao governo Bolsonaro e ao governo ibanez, foi uma luta muito dura e desgastante, não só para mim, mas para todo o grupo, todo o nosso coletivo que esteve no Gabinete 24 nesses 7 anos e 3 meses de trabalho. Nós estamos encerrando março agora, são 7 anos e 3 meses de oposição ao governo ibanez e foram 4 anos de oposição ao governo ibanez
e Bolsonaro juntos. Trabalhando, tendo iniciativa, não cedendo. Nós não temos cargo em governo, não negociamos cargo em governo. Então, negociamos política pública, pauta. Dá para melhorar aqui, dá para melhorar esse projeto que não é tão brutal, é razoável, mas a gente fez uma oposição muito dura, denunciando as dificuldades que a gente encontrava no DF, apontando para os escândalos. Então, isso é desgastante. Requer 12, 14 horas de trabalho. Você trabalha dobrado. Eu acho que muitos outros da base, porque estão ali dentro da institucionalidade, têm condições, né, de incidência que são diretas, são de apoio, não são críticas. E o governo não quer crítica. Ele não quer ser criticado, ele não quer ninguém que aponte os problemas, que mostre ele as vísceras, as dificuldades dele. Eles não querem isso. Então, esse é um problema e nós estivemos ali para apontar isso o tempo inteiro, com coragem, tensionando os limites do legislativo. O legislativo quer te acomodar. Você chegar lá no primeiro dia, bom dia, deputado. Abrindo aquilo, é o cafezinho, é o tapinha nas costas, é o cinismo. Eu vim do movimento social. Eu cheguei ali com uma missão de não me acomodar, de não sentar naquela cadeira alta e confortável ali, que você deita o pescoço nela, e me acomodar no ar-condicionado. Eu cheguei ali para colocar o dedo na ferida. Né? O nosso coletivo, a nossa voz coletiva chegou ali para isso. Esse era o projeto. Então, a gente ficou muito imbuído, comprometido com essa missão. E o tempo inteiro o grupo, por isso que um grupo, um coletivo político que tem história de militância, que tem um pé no movimento social, é muito importante, porque o parlamento ele vem para te moldar. E te moldar dentro do sistema, te moldar dentro da institucionalidade. E você saber que você não é aquilo é muito importante. Eu não sou deputado como algo perene, permanente. Eu não sou parte de uma instituição, eu não sou institucionalizado. Eu estou deputado distrital, mas eu sou parte de um projeto político de transformação da cidade, da sociedade. Se eu perder a eleição amanhã, eu vou voltar para a sociedade civil, para o movimento social. Eu fui forjado nas lutas dessa cidade, em 2008, na ocupação da reitoria, em 2009, na ocupação da Câmara Legislativa, em outras tantas lutas pelo passe livre antes de 2008. Então, participei dos movimentos sociais de lutas importantes, né, pelo Fora Temer, enfim, muitas lutas nessa cidade. Foi aí que eu fui construído como militante, como ativo político também. Então, ocupar esse espaço, essa contradição, você enfrentar essa instituição lá dentro, todas as benesses e acomodações que ela traz, é muito importante para você não achar que você se mistura com essa institucionalidade. E esse talvez seja um dos principais desafios das pessoas físicas que sentam ali. Né? Por isso que quando chega lá, às vezes, uma pessoa que é muito aleatória, não vem do movimento social, não é parte de um projeto coletivo, ela é consumida pelo legislativo, porque ele te abraça. Né? As relações te abraçam. O poder, ele quer te envolver, te levar para as rodas de vinho caro, as rodas, né? É aí que as pessoas chegam e se perdem no processo político, né? E você não... a nossa missão é chegar ali e não se perder. Saber de onde veio. Saber de onde veio, para garantir uma representação que seja séria, independente, justa. Eu acho que a gente lutou muito. Não sou santo, não estou dizendo que sou melhor que os outros parlamentares de esquerda, nada. Mas é uma missão diária, é acordar todo dia e lembrar qual é a sua missão ali. A nossa missão é ser independente. A nossa missão é apontar os problemas, é defender um projeto de cidade, um projeto de sociedade. Eu acho que é um pouco isso que pautou a minha chegada também e o meu dia a dia no Legislativo. Fábio, aí ajuda a gente um pouco a fazer um pouco essa conjuntura interna da CLDF, né? As pessoas, muitas das vezes, não acompanham ali, ali o dia a dia, né, da Câmara Legislativa. A gente sempre foi minoria, né? Às vezes a gente tem 5, às vezes a gente tem 4, às vezes a gente tem 6 deputados de fato de oposição ou de esquerda, né, no caso. O que dá para fazer com essa formação? O que foi possível? Assim, vendo de fora, eu acho que a gente tinha uma unidade muito fraca na oposição. Como você avalia assim, a atuação, agora abertamente mesmo, como é que você avalia a atuação dos outros poucos deputados de esquerda? O que é possível construir numa atitude diferente? Olha, eu acho que nós precisávamos de mais unidade. Né? Mais unidade para enfrentar o Ibanez como projeto político. Acho que em muitos momentos alguns setores vacilaram no enfrentamento ao Ibanez. Né? A extrema-direita não. A extrema-direita teve muita unidade para enfrentar o bolsonarismo, muita unidade para enfrentar os projetos do bolsonarismo em nível federal, mesmo os parlamentares do DF. Mas eu acho que quando se trata do Ibanez, que é um bolsonarismo diferente, muito mais próximo do Centrão, que é do MDB, eu acho que em alguns momentos, ao longo desses 7 anos e 3 meses, teve muita vacilação.
Nós não consolidamos uma oposição unificada. E eu digo isso nas 2 formações que nós tivemos de representações da esquerda nesses 2 mandatos que eu estou lá. Isso prejudicou os nossos resultados no enfrentamento ao ibanês. Agora, hoje nós temos tido mais combatividade. Depois do escândalo do BRB Master, mais combatividade, mas ainda assim pouca unidade nas iniciativas. Mas mais combatividade para enfrentar o ibanês. Eu acho que isso prejudicou os nossos resultados e a nossa capacidade de fazer uma oposição unificada. Existem tradições de oposição e de modo de fazer política diferentes dentro da oposição. Isso impediu muitas vezes que a gente tivesse, eu acho que uma linha política mais combativa. Eu acho que o equívoco ali foi de linha política. Né? Porque a linha política ela apostou muito mais, em alguns momentos, em composição, eu não digo nem compor a base, mas em composição no dia a dia, nos projetos, negociação e etc., do que no enfrentamento. Eu acho que a linha política acertada teria sido melhor o enfrentamento a maior parte dos projetos. Então, acho que esse talvez tenha sido o equívoco. Agora, obviamente que a gente tem um déficit de representação também de esquerda ali. Nós somos poucos, a gente pode eleger mais, a gente precisa de pelo menos 8, 9 deputados de oposição para poder fazer mais barulho, para poder instalar uma CPI, para ter mais representação nas comissões. Então, acho que isso é possível, mas é algo que a gente precisa construir com estratégia para a eleição. E essa falta de unidade é porque tem muita disputa também no campo da esquerda. E essa disputa, que é, em alguns momentos, sadia, necessária, faz parte da... A política é assim, ela se disputa muito, mas eu acho que, por outro lado, também é preciso que hajam lideranças com capacidade de construir mesas de unidade. E isso ainda é um problema. Né? Eu acho que no Distrito Federal isso ainda é um problema. A gente ainda está construindo. Né? Nós temos um vácuo enorme geracional. Nós temos várias lideranças que são parte de uma onda, né, que vem ali no início dos anos 2000 de eleição, ou até do início da Câmara Legislativa dos anos 90, dos anos 2000, que passaram pelo governo Cristóvão, que foram lideranças sindicais, lideranças legislativas, deputados. E aí depois, a minha geração é uma dessas... Eu sou eleito junto com o Leandro Grais, que ele vem pela rede lá atrás. É a primeira geração praticamente, de renovação de esquerda dentro do legislativo. Então, tem um vácuo. A galera começou lá na década de 90 e depois a nossa, que começou a militância nos anos 2000, 2005, 2006, que chega no legislativo. Então, tem esse vácuo. E esse vácuo, muitas vezes, ele impede, né, o diálogo, ele impede a construção de unidade, porque você tem pessoas muito referenciadas numa história e a gente tem que respeitar essa história, mas você tem uma nova geração que está propondo um novo modo de fazer política no cotidiano, até no legislativo. Né? Então, e essa nova geração tem pouco espaço ainda, está se consolidando. Então, acho que esse vácuo também impediu. São muitos elementos, não é individualizando as condutas. Eu não vou apontar o dedo para deputado ou outro, mas eu acho que todos esses problemas, eles inviabilizaram um pouco a construção de uma oposição mais combativa. E o principal é o tamanho, né? Porque a gente é pequeno mesmo, né? Então, assim, difícil fazer ali tendo 24, a gente tendo 5, 6, às vezes, né? Eu já vou adiantar a pergunta, porque você falou tantas vezes de unidade. A pergunta ficou quicando, eu não vou conseguir chutar. Já joga. A gente vai conseguir unidade na chapa para o GDF? E se for, qual é a chapa que você formaria hoje? Nossa senhora, pergunta difícil. Né? Vamos pra Nossa, cima. se eu falo aqui, eu apanho tanto depois, né? Eu tenho minhas responsabilidades. Eu sou presidente da Federação Pessoal Rede, né? Mas, assim, tô na presidência da federação ainda formalmente, que é uma federação importante para nós, que a gente está renovando ela agora para essa eleição desse ano. Se depender do pessoal e da rede, vai ter unidade. O pessoal e a rede aprovou, né? A federação, tanto o pessoal, seu diretório, quanto a rede, aprovou apoiar a candidatura da unidade. Então, nós queremos a unidade. A gente acha que é o momento. Pela primeira vez, o pessoal não vai apresentar candidatura própria ao governo e nem está apresentando pré-candidaturas majoritárias. Né? A gente até ensaiou ano passado e recuou e vai apoiar, por exemplo, já está consolidado o apoio à pré-candidatura ao Senado da deputada federal Érica Cocai e da senadora Leila. Então, o pessoal já indica. E nós queremos o caminho da unidade. Né? Assim, a gente acha que é importante. A gente só não sinalizou ainda essa discussão para os candidatos porque a gente está reunindo, conversando com os candidatos que estão colocados aqui. Por isso que eu não posso cravar a minha chapa dos sonhos, porque nós estamos conversando com as pessoas. Acho que a minha chapa dos sonhos, nesse momento, é a chapa da unidade. É a chapa que conseguiu unificar a candidatura do Leandro, a candidatura do Capelli e dar uma cara unitária para o conjunto da esquerda no Distrito Federal, se isso for possível. Então, espero que as nossas lideranças nacionais, as nossas lideranças distritais
consigam Construir, fazer né? e construir esse processo se concretizar no Distrito Federal. Não porque eu acho que sempre a melhor tática é a unidade. Porque eu acho que em primeiro turno, você tem primeiro turno realmente para ter mais candidaturas e, às vezes, 2 candidaturas viáveis viabiliza a existência de um segundo turno. Porque quanto mais votos numa candidatura menor, menos chance da eleição se fechar no primeiro turno. Então, isso é possível. Mas eu acho que, nesse contexto, seria importante a reunião em torno de uma unidade política para enfrentar a extrema-direita, que é tão forte no Distrito Federal. Então, Mas eu espera vejo aí, como aí importante. agora já abriu para outra questão. Eu também acho que é a mesma pergunta que eu queria fazer. E aí isso vale para o nacional? Porque você falou que mais candidaturas tende a aumentar a chance de ter segundo turno. E a gente está no quadro hoje... Não, para o nacional, nós queremos matar no primeiro turno. A gente quer que o Isso. Lula ganhe no primeiro turno. Exatamente. Então isso não vale para o nacional. Não, o pessoal já tem uma resolução unitária, aprovada de forma unitária dentro do pessoal, de apoio ao Lula desde o primeiro turno. Então o pessoal renovou a federação com a rede e já aprovou o apoio ao Lula desde o primeiro turno. Por que não concretizou a federação com o PT? Porque não tem espaço, assim, são vários motivos, né? Primeiro porque o pessoal, todo mundo que entrou para a federação... A minha leitura... É que Eu quero saber a sua opinião. Você, aqui eu posso ser você era a contra ou opinião a favor? Eu era contra e votei contra no Diretório Nacional a federação. Primeiro porque essa discussão ela foi um pouco encenada, na minha opinião. Ela não foi uma discussão real. Né? Se propuseram agora, nunca foi uma proposta real do PT. Nem a militância do PT sabia disso. Né? Foi uma coisa ali construída com meia dúzia de pessoas em alguma sala de reunião, porque nem a militância do PT chegavam para a gente, né? Os deputados distritais, as lideranças locais, como é que vai ser? Isso vai ser uma loucura. Imagina, o PT está com dificuldade de fechar a sua chapa. Agora, como é que vai receber os quadros do pessoal na chapa? Então, na realidade, isso nunca teve em pauta. Só se colocou esse debate em questão para se gerar uma polêmica e se abriu espaço para uma discussão posterior de mudança partidária. Na minha opinião, tem alguma coisa nesse caminho aí, mas eu nunca vou saber, né, de verdade. Mas, tipo, do bolo sair do PSOL. Eu acredito que pode ser por aí. Eu não tenho muita... eu não entendi isso como algo real, porque isso não veio da base partidária, nem do PT, nem do PSOL. As pessoas não sabiam disso. Isso foi muito em cima da eleição. Como é que você propõe isso agora? Tá todo mundo com as chapas fechando, as federações já sabiam para onde elas caminhavam. Tanto que isso não teve nem apelo no PSOL, né? Teve 71% do pessoal votando contra no diretório. E muita gente, todo mundo defendia que apoiasse o PT desde o primeiro turno, mas não tinha espaço. Segundo, que do ponto de vista do cálculo, do Excel ali, você teria menos candidaturas de esquerda disputando as eleições proporcionais no Brasil. No DF, por exemplo, a federação inteira só poderia lançar 9 candidatos. Você teria menos candidatos defendendo o Lula. Nós vamos ter agora 18 defendendo o Lula. E no resultado final, aquilo diminuiria, no meu ponto de vista, e das simulações que a gente teve acesso, o número de eleitos. Sim. No geral. Mas eu tenho uma leitura de que você é um forte nome para deputado federal, né? Pré-candidato a deputado federal. Mas eu acho que deve ser um dos candidatos mais votados do Distrito Federal, até porque a Erika Cocai deixa um vácuo muito grande, que vai ser disputado, né? Tem candidatos para disputar esse legado eleitoral dela. Mas a preocupação, acho que boa parte da esquerda, quando fala do seu nome, é como o PSOL vai conseguir construir a chapa para conseguir o coeficiente eleitoral. Como é que está sendo essa construção? Não, para mim, é o que você está falando. Para mim, entrar na federação teria sido pragmaticamente um presente, obviamente. Né? Eu sei disso. Mas eu não me movo só por eleição. A gente constrói a esquerda a longo prazo, de forma estratégica. E o pessoal tem uma posição muito importante na esquerda brasileira hoje de falar de pautas que não se fala. Né? De tratar de temas. Tem temas que são consensuados no PSOL, consolidados, que não são consensuados e consolidados no PT. E que a centro-esquerda não toca nesses temas. Então, isso é muito importante. Assim. Isso foi um acúmulo de um partido que é fundamental para o Brasil. O pessoal entrar na federação hoje, sendo que ele tem chance, toda a chance, vai ultrapassar a cláusula de barreira no Brasil. Né? Se você descontasse a votação do Boulos da última eleição, que foi 1 milhão de votos, o pessoal, mesmo assim, teria ultrapassado a cláusula de barreira dessa eleição. Então, assim, o pessoal vai ultrapassar a cláusula de barreira, nós não temos dúvida disso. Vamos lutar para isso, claro, vamos lutar, mas a gente vai ultrapassar essa cláusula em nível federal. Né? Então, para mim, pragmaticamente, teria sido bom, mas eu não trato só de mim. Né? Eu não me movo só por isso. A gente quer a construção da esquerda a longo prazo. Agora, essa preocupação com o quociente eleitoral também é a nossa preocupação. Né? Nós estamos fazendo uma chapa com todas as dificuldades aqui do pessoal e da rede no Distrito Federal, mas a gente sabe que vai ser uma eleição que vai ser muito dura para mim. Nós vamos ter que carregar o quociente eleitoral, ou parte dele, né? Porque aqui no DF as últimas vagas nunca são do quociente eleitoral, elas são da quebra.
Na Então, sobra. na sobra. Então, se você olha para a vaga do o Hollenberg Hollenberg, por foi eleito exemplo, assim, né? todo o conjunto lá teve 137 mil votos, né, para garantir a vaga dele. Então, é diferente, né? A forma como a eleição é calculada aqui em alguns territórios, né? No final é diferente. O cálculo é o mesmo, mas as sobras, né? Mas você... Como é que tá a chapa, mais ou menos? O que você já tem de pré-candidaturas da região? Olha, a gente ainda está fechando. Essa semana é uma semana decisiva, sem dúvida, para a chapa. Mas a gente tem uma candidatura importante da companheira Karine, que é uma enfermeira da luta da enfermagem. A gente tem a Madu, que é candidata. A gente tem a Ludmila Soares. Nós temos 3 candidatas, né? Nós temos mais um companheiro que ainda está fechando, a chapa distrital, federal. Nós temos muitas pessoas filiadas já ao PSOL e à rede para essa pré-candidatura. Estamos aguardando alguns nomes aí até segunda-feira, né? Tá chamando gente, assim? Até quarta-feira. Nós temos algumas pessoas que estão em discussão com o pessoal ainda, enquanto a gente está gravando aqui nesse processo, e a gente deve anunciar a nossa chapa depois dessa janela partidária. Nós não anunciamos ainda, temos algumas candidaturas, mas ainda não anunciamos a nossa chapa. A gente vai anunciar depois desse período da janela partidária, aí, dos 6 meses antes da eleição, para fechar a nossa chapa. Agora, eu vou para a guerra. Não vou recuar na campanha federal. Então, esse é o meu propósito, né? Então, a minha discussão com a Nacional é essa. Eu vou para a batalha. É possível a gente fazer, inclusive, a quebra na chapa. Nossa chapa hoje, se a gente tiver só PSOL e rede, puro sangue, com a nossa candidatura, é possível fazer a quebra. A gente acha que é possível. O pessoal vai priorizar. A gente está na lista de prioridades nacionais. Além das reeleições que estão colocadas hoje, existem 3 estados prioritários. O DF, o Pará, né, com a candidatura provavelmente da Vivi, do Edmilson, e o Ceará, com a possível candidatura do companheiro Renato Rosena Federal. E a nossa aqui no DF. Então, nós vamos conseguir fazer. Nós vamos fazer uma campanha cívica para arrancar uma vaga da direita e da extrema-direita. O Jones foi pro PSOL? O Jones foi pro PSOL, Tá, um nome vai ser também bom, candidato em Pernambuco, e nós vamos fazer uma campanha cívica, que nós vamos precisar de todo o voto possível para garantir a quebra nessa eleição, garantir o quociente eleitoral. Eu acho que é possível. Voto por voto, né? Vai ser voto por voto. Na última eleição, nós fizemos praticamente os 80% sozinho. Sim. Se você contar só a minha votação, dava para ser eleito pela quebra deputado distrital. Então, nessa eleição, a gente acha que é possível de novo, nós vamos para cima, mas com o apoio de uma chapa, óbvio, né, de companheiros do PSOL, da rede, que vão nos ajudar nesse processo e estão trabalhando para isso, né? Então, nós vamos batalhar, vai ser essa campanha. Vai ser uma campanha difícil? Vai ser difícil. Nós vamos dizer para as pessoas que é difícil, porque também o eleitor tem que ter o dado de realidade, né? E eu acho que o eleitor de esquerda também não quer brincar em serviço. Ele não quer brincar em serviço. Ele, eu gosto de não sei quem, eu gosto da pessoa X, eu amo a pessoa Y. Eu acho, inclusive, que, assim, conversando com as pessoas de esquerda de Brasília, eu acho que você tem um voto bem consolidado, inclusive, assim. Você vai disputar vácuos, né? De algumas lideranças que estão saindo indo para outros cargos. Mas eu acho que, assim, você parte de início com pelo menos 30 mil votos, acho que bem garantidos, assim. Aí o resto você vai disputar aí com os vácuos do poder que estão tendo no Brasil. Eu só preciso de 150, então falta 120. É um desafio grande, né? A Érica, querendo ou não, por muito tempo, historicamente, ocupou esse espaço, né, de ser, junto com Veras agora, nesse último mandato, e no finalzinho entrou o Hollenberg. Eu, assim, tem uma discussão sobre a federação, né? Eu fui contra o Instituto da Federação. Mas uma vez que existe, eu acho que a gente é uma ferramenta muito importante. A gente tem 7 estados brasileiros que a gente não tem nenhum deputado federal de esquerda. No norte, você só tem no Pará, e aí, se você contar, tem uns do PDT, acho que no Amapá. No norte. Tem no PSOL no Amapá também. Né? No PSOL federal? Tem no PSOL. A gente elegeu um deputado federal do Amapá, que é o eu esqueci o nome do companheiro, mas ele entrou nesse novo cálculo que entrou o Hollenberg. Sim, que tirou aquela vaga da menina do PL lá. Sim. Então, assim, a gente tem... Paulo Lemos. A gente tem, então, 6 agora, né? Estados sem deputados de esquerda, né? Acho que isso é uma coisa que quem não acompanha a política de perto não percebe o tanto que a esquerda é minoria nas casas legislativas do Brasil inteiro, né? Se a gente for pegar os 513, a gente tem por volta de 100 deputados. Aí, dependendo do seu critério de esquerda, aí pode ser 120, 140. Avança um pouquinho. Mas, assim, nunca mais de 140 votos. Então, acho que tem essa dimensão. E a federação tinha um potencial nesse sentido, principalmente por não desperdiçar votos. E eu falo isso incluindo PSB, incluindo PDT. O mundo ideal seria isso. Claro que não tem nenhuma conta fácil. E a legislação hoje não permite uma federação tão grande. Você não pode
lançar candidatos, né? Você apagaria quadros. Eu acho que você está correto no sentido de dizer que a gente precisa ter uma estratégia eleitoral mais organizada, casada, para disputar todos os territórios. É, porque aqui em Brasília, eu certamente acho que se tivesse uma federação forte nessa conjuntura, a gente conseguiria eleger numa federação 3 a 4 deputados federais. Mas é porque eu acho que não é 1 mais 1 não é igual a 2. Eu acho que você... Mas às vezes é 3. Olhando... Nesse eu acho caso, que, às vezes mas é eu acho que três. não. Eu acho que você olhar só pelo viés eleitoral, você pode gerar um apagamento de pautas e história, né? Você tem que ver qual é o papel que cumpre o PCdoB historicamente e qual é o papel que ele cumpre depois que ele está dentro da federação. Ele né? foi o maior defensor, inclusive. O PCdoB... Não, eles defendem a federação hoje, mas tem muita gente lá dentro que questiona os resultados eleitorais. Perdeu espaço, né? Perdeu, obviamente que perde. Então, o pessoal não se move só pelo calendário eleitoral. A gente precisa pensar também nas pautas que a gente defende. O pessoal só forma novas lideranças. A gente só tem uma nova geração de pessoas como Sâmia, Fernanda, como eu na política institucional, como Érica Hilton, como tanta gente no Brasil, Sônia Guajajara... Enfim, porque a gente bateu muita cabeça eleitoral. E que se a gente estivesse dentro dos grandes partidos ou no guarda-chuva dos grandes partidos, a gente não teria o espaço que a gente tem hoje. Então, eu acho que não dá também, sabe, Rafa? Eu acho que olhar um pouco para aí, não dá só para ser o cálculo eleitoral. Nós vamos pensar a longo prazo também na disputa de rumos da esquerda, quais são as pautas que a gente quer priorizar, na disputa de projetos. Não é só hoje, né? De programa. Só hoje, né? Exatamente, não dá pra pensar só na eleição de amanhã. A gente pode, assim, se você pensar que você vai ganhar ou perder 5 deputados, que você vai eleger um a mais no Mato Grosso, que você vai eleger um em Rondônia, que você vai eleger, ou que você pode eleger um a mais no DF, pode fazer sentido. Mas se você olhar para amanhã, para a construção de projeto, o pessoal é muito importante para tensionar algumas pautas que ninguém tensiona. E que dentro de uma federação ele perderia voz de liderança no Congresso Nacional, representação em comissão. Quer dizer, então, assim, isso na institucionalidade, fora na rua, no movimento social, na autonomia. Então, acho que você tem que fazer um cálculo que não é uma equação tão específica só eleitoral. Essa é a nossa posição. Isso não quer dizer que, mudando a legislação da federação lá na frente, não possa ter uma federação que dê mais autonomia para os partidos, que tenham mais vagas de disputa eleitoral. Enfim, então, a partir de uma reforma política, de uma mudança de legislação, você pode ter uma outra forma. Hoje, como está hoje, eu acho que ia ser um estrangulamento do projeto político partidário. Eu acho que a gente conversou várias coisas, assim, mas eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho como é que está sendo a sua atuação com Ibanez e Banco Master. Eu acho que é importante a gente pautar isso. Isso aí é a minha obsessão. Essa questão é uma questão, assim, fundamental. Isso mostra a podridão. Isso mostra, assim, a podridão do nosso sistema político. Né? Você entra, às vezes, na política e você conhece pessoas que fazem política e são milionários. Aí tem um senso comum que acha assim, porque a pessoa é milionária, ela não vai roubar. Ela já tem tudo. Isso é a mente nossa, né, gente? Ele, inclusive, falava isso, é a mente nossa. Vou doar meu salário. Sim, não preciso. isso é a mente... O Kiko Caputo tá falando isso. Eu vi o post dele assim. Isso é a mente nossa, de pobre, de classe média, gente que, sabe, que luta para ter seu dinheiro, pagar suas contas, pagar seu cartão de crédito. Essa é a nossa mentalidade. Esse povo, eles têm, assim, uma ambição. Quanto mais para eles, mais eles querem. Quanto mais milionário, mais eles estão fazendo negócio para ficar bilionário, milionário. Sabe assim, então é um negócio que você vê na política. A podridão que eles estão acostumados a fazer, do ponto de vista financeiro, né, com essa fraude bancária, mas com vários outros esquemas, e eles estão tão acostumados a quem sempre pagar a conta dessa podridão, dessa lambança que eles fazem, é a população mais pobre e vulnerável, que é quem sempre paga a conta dessa atuação deles. Porque eles estão, assim, acostumados, tranquilos, que uma coisa eles vão ter no dia seguinte, a impunidade. Exatamente. Isso aí eles estão tranquilos, eles mexem com dinheiro público, eles fazem porta giratória nos palácios, entregando benesses e ganhando nos seus negócios privados. E no caso do Banco entregando Master, coisa no público. É muito curioso que o Ibanez, ele não se escondeu não, pô. Ele botou a cara. Isso que é mais incrível, né? Ele botou a CLDF foi obrigado a se posicionar sobre. Ele bancou, enfrentou a gente. Ele deu diversas entrevistas apoiando a venda do banco. Falava que a oposição que queria enfraquecer o banco. Ele deu várias entrevistas antes. Depois que o Banco Central já estava ameaçando enrolar o processo, ele começou a atacar o Banco Central.
O governo do DF fez despachos ao Tribunal de Contas da União para assediar o Banco Central. Ele atuou na votação do projeto de lei pessoalmente, ligando para os parlamentares votarem um projeto de lei que autorizava a compra, depois que a Justiça determinou que tinha que passar pela Câmara Legislativa. Quer dizer, ele atuou, ele foi o único político citado no depoimento do Vorcaro. Quer dizer, a presença dele, o BRB operou 31 bilhões de reais com o Banco Master. Isso quem falou foi o atual presidente, o Nelson, para nós em reunião, em transações. Isso não quer dizer que é o saldo líquido. Mas em transações, o BRB operou 31 bilhões com o Banco Master. Então, nós estamos falando de um negócio assim horroroso, né? De um esquema que a gente precisa se aprofundar, entender o que está nas entranhas desse esquema e como essas pessoas estão ganhando dinheiro, porque o dinheiro não some, o dinheiro vai para algum lugar. E o resultado dessa transação deles, né? Eles tinham ali depois uma solução final para tentar camuflar os crimes que eles cometeram, era a compra do Banco Master pelo BRB. Interesses nacionais, interesses locais estavam vinculados a essa solução final que não se concretizou porque o Banco Central não permitiu que essa solução se concretizasse. Mas hoje o BRB tem um prejuízo que a gente não sabe o número. Deve sair um relatório hoje, inclusive, né? Da prestação de contas do Era BRB. para sair o balanço do BRB até amanhã. Né, que não tá fora do prazo, está atrasado 9 meses, o balanço anual do ano passado não saiu. Quer dizer, a gente não tem transparência nenhuma da situação. O que eu sei é que tem 21 bilhões de reais em ativos do Banco Master lá numa gaveta. Quanto vale? Se vale 10 reais ou se vale 3 bilhões, a gente não sabe. A gente sabe que aquilo ali é um prejuízo bilionário e que quem vai pagar a conta é o contribuinte do DF, porque o controlador do Banco de Brasília, o BRB, é o governo do Distrito Federal. Então, é na política pública, é na política social. Então, eu acho que todo mundo que é sério nessa cidade, todo mundo que tem um mínimo de compromisso com o DF, tem que ter obsessão, esse ano, em denunciar o que tentaram fazer com o BRB. Esse é o meu compromisso. Eu tô monotemático. Quase que o único assunto... Fábio fala de LGBT. Não, gente, eu só sei falar de... A única sigla que eu tô lembrando é de BRB. Não, BRB assim, e Banco Master. A gente fala muito do envolvimento do Ibanez. E a gente vê que a vice-governadora, a atual governadora, Celina Leão, tenta, a todo modo, né, se desvincular do crime, né? Que foi, querendo ou não, foi um crime que aconteceu hoje com o BRB. O que você acha dessa relação com a Celina? O que ela está envolvida? O que a gente ainda pode descobrir de informação que você já tem? Eu acho que tem duas camadas. A primeira camada é a política. A segunda camada é da investigação criminal. Na camada política, o envolvimento da vice-governadora, ele é real, porque ela é parte de um projeto político que governa essa cidade e que foi o projeto político liderado pelo governador Ibanez que conduziu o governo do Distrito Federal para essa situação e o BRB para essa crise brutal. Ela é parte desse projeto político, ela é a sucessora batizada ali, né? Ela é a sucessora que é abençoada pelo governador Ibanez Rocha. Ela está em campanha desde 2022. Exatamente. Ele anunciou que ela é a candidata dele. Então, ela é parte do projeto político. Então, o ônus político tem que ser levado para ela. Nós temos que lembrar que ela é parte do projeto político que conduziu. Hoje eu fiz uma postagem, ele passando a faixa, passando o rombo do BRB para ela, que é basicamente isso. Eles são parte desse projeto político e ela tem que responder pelo rombo do BRB como gestora. Do ponto de vista político, ela tem que responder. Do ponto de vista criminal, a gente tem que ser sério, óbvio. As investigações vão correr. Vamos apurar se há, né, o envolvimento direto dela, se ela participa das negociações. Até aqui, não apareceu nenhum indício do envolvimento direto dela nas negociações. Mas tem no cometimento dela de crime. com o Ciro Nogueira, que é presidente do partido dela. Ela tem relações no mundo político que tem completa afinidade com o Vorcaro, que era tido como... O melhor amigo do Vorcaro era o Ciro Nogueira. Né? Ela tem relações no mundo político que se esbarram com agentes, operadores do Banco Master e desse esquema. Agora, até aqui, não saiu nada específico na esfera criminal. Agora, na esfera política, que é o nosso dever também, como cidadão, e eu como parlamentar cobrar, na esfera política, é o mesmo projeto político. Exatamente. E ela tem que responder por esse projeto político. E eu acho que esse projeto político não merece nenhuma chance nas urnas.
Então, assim, por isso que nós vamos lutar até o fim para que esse grupo político não se eleja nem para o Senado, nem para o governo, né? Derrotar a Celina e a candidatura dela ao governo do Distrito Federal é fundamental, porque ela é parte do projeto político que enfiou o Distrito Federal e o BRB no maior escândalo, a maior fraude financeira e bancária do país. Fábio, mas aí em outros momentos, por exemplo, no Caixa de Pandora do governo Arruda, a gente teve um levante mesmo dos movimentos sociais. O movimento estudantil, inclusive, liderou a ocupação do Fora Arruda, que culminou, e eu tenho certeza que se não tivesse a ocupação, o desfecho não seria o mesmo. Você acha que isso está faltando agora? Eu sinto, na verdade, eu estava tendo discussão com um amigo meu que é do Rio de Janeiro, né? Ele estava falando assim que ele chegou agora no DF, né? Ele me perguntou, cara, movimentos sociais de Brasília não vão pra rua, não vai ter nada, a gente vai ficar só acusando, mas não vamos pra rua. O que você acha que está faltando qual o fogo que está faltando para a esquerda ir pra rua e puxar um fora ibanês? O fora ibanês não, que ele já está fora, né? Mas né? Um confronto político. Tá Tá faltando confronto político com mais radicalidade dos setores da esquerda. Assim. Se a gente olha para a extrema-direita, ela é organizada no campo institucional, ela disputa a eleição de forma organizada, ela fala o que pensa, porque ela não abre mão do seu programa, e ela está enraizada na rua, puxando o movimento para a rua. Não acontece nada que eles não se organizem, não se mobilizem, façam atos. A esquerda está muito paralisada, muito acomodada, institucionalizada, acostumada a achar que a disputa ela vai se dar só nos palácios, na disputa eleitoral, só no cálculo eleitoral, e não vai se dar. O Bolsonaro, inclusive, governou com um movimento que apoia ele na rua, pressionando as instituições, tensionando. A esquerda não faz chamados mais de massa, né, assim, para poder fazer o confronto político. Por exemplo, a gente achar que o fim da escala 6x1 vai ser aprovado com a inércia dos movimentos, não vai. Ou a gente vai ter... Nós estamos lidando com a contradição mais fundamental do capitalismo, que é a contradição capital-trabalho. A gente está enfrentando a patronal. A gente só vai avançar, de fato, numa diminuição da carga horária de trabalho semanal se tiver movimento na rua, trabalhador na rua, trabalhadores com um chamado nacional, chamado local. Então, eu acho que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. A ocupação da rua nesse processo de disputa da sociedade, ela é fundamental e a gente se deslocou dessa ocupação. E aí, isso traz pra gente um diagnóstico de realidade equivocado. Sabe qual é? Achar que nós vamos derrotar o projeto da extrema-direita só do ponto de vista eleitoral. Foi com essa armação, que a gente foi para a eleição de 22. E aí a gente achou, ganhamos com Lula, e agora, ocupando a institucionalidade, nós vamos desmontar a extrema-direita. E nós estamos indo para uma eleição de novo, porque não é extrema-direita. O nome disso é fascismo. Para derrotar o fascismo foram guerras, foram 30 anos de luta no século XX. Para derrotar o fascismo agora vai ser uma longa jornada, não vai ser 26, não vai ser 30. Eles estão organizados em nível internacional, enraizados, com uma nova geração de lideranças para disputar o poder. A gente só vai derrotar eles se a gente estiver organizados em torno de um programa na rua, além das instituições. Eu acho que, inclusive, a gente tem um grande problema na esquerda brasileira, nacional, não só no Distrito Federal, que é formação de novas lideranças. Eu acho que, inclusive, bem provável seja a última eleição do Lula, né? Como esse líder nacional, e a gente não tem uma prospecção de quem vai ser o próximo líder dessa esquerda. Então, realmente, assim, como você falou, o fascismo ele passou vários anos, né, 30 anos para ser enfrentado. E aí eu tenho muito medo de como é que vai ser esse enfrentamento nas próximas eleições. Não só próximas eleições, né, mas nos próximos anos. Como é que a esquerda vai se construir para confrontar esse fascismo? Exatamente. O Lula, ele foi a liderança capaz de vocalizar o enfrentamento à extrema-direita e ao fascismo nas eleições de 2022 e derrotar do ponto de vista eleitoral. E hoje, a gente não tem perspectiva de quem vai ser essa liderança no futuro, em 2030. Então, isso é um problema que ele é geracional, isso é um problema de projeto. O PSOL conseguiu ali fazer uma defecção e formar novas lideranças, mas mesmo assim, ainda do ponto de vista da disputa geral, insuficiente. Né, lideranças de massas, lideranças dos movimentos sociais, capazes de fazer o debate público nacional, a disputa ideológica. Eu acho que tudo bem, ninguém abre espaço na política, mas os nossos partidos não se preocuparam nessa formação social. E eu acho que isso tem muito a ver também com a falta de projeto político e com a falta de leitura política de qual é o método que nós temos que cumprir para derrotar a extrema-direita, para derrotar o fascismo no Brasil. Acho que esse é o problema. E esse problema comete muita gente aqui no Distrito Federal
também. Óbvio que no primeiro mandato do Ibanez, o fato do Bolsonaro fazer tantos absurdos em nível federal apagou muito os governadores, né? A nossa capacidade de fazer oposição aos governadores, priorizar isso, né? Mas eu acho que nesse segundo mandato também falta isso, falta movimento social ativo no DF, falta uma nova geração na rua tensionando as pautas, denunciando a situação da saúde, da mobilidade. Eu também acho que falta um pouco de linguagem. Acho que a gente da esquerda, a gente ainda tem um pouco daquela linguagem da década de 90, sindical, e que às vezes não se conecta com a geração Z, entendeu? E inclusive a gente vê nas próprias pesquisas. A esquerda diminuiu o seu espaço que tinha na geração Z, e eu acho que é um pouco disso, falta linguagem. E essa linguagem é muito complicado da gente voltar a ganhar de novo. Não, o povo diz que a geração Z é deprimida, é apática, só está conectada nas redes sociais, tá distante de tudo. E a geração Z é futuro e o presente, né? Nesse momento, a geração Z vai para a urna agora e a gente precisa se conectar, né? E a extrema-direita está muito preocupada em se conectar com a geração Z, em conversar, em dialogar. Independente da liderança ser de uma geração A ou B, ela está preocupada em se conectar. Nós temos que trazer a geração Z. A gente não pode deixar a geração Z ser capturada pelos red pills, ser liderada por esse repertório machista atrasado. A geração Z achar que ser antissistema é atacar as trans, as mulheres. A gente não pode permitir isso. A geração Z tem que também ser convencida de que é possível fazer um projeto político de convivência social, de respeito à diversidade, aos direitos humanos, trazer as pessoas para a mesa. A geração Z tem que ter perspectiva de futuro, de trabalho, de emprego, entendendo a sua realidade, entendendo os novos conceitos que vêm a partir das redes sociais. A gente tem que trazer a geração Z para conversar, para dialogar e não atacar, né? Você vê que às vezes setores da esquerda atrasados só atacam, né? Atacam as redes sociais, mas não tentam. Claro, nós temos que politizar, fazer a discussão crítica. Não tem alternativa, né? Mas não constrói alternativa, não tem projeto para apresentar para a geração Z. A gente tem que enfrentar o debate com a geração Z para não deixar só que a extrema-direita aproveite esse terreno. Fábio, aproveitar a sua presença aqui. A gente fala muito do escândalo do Banco Master, mas a gente também tem que avaliar as fraquezas do governo ibanês, né? Você acompanha muito a pauta da assistência social. Qual que você acha que são os pontos fracos? Qual que foi a sua avaliação do governo ibanês nessa área? Olha, eu vou começar pela assistência social, porque eu acho que isso é muito importante. Óbvio que a área mais mal avaliada, a pior área, é a saúde, né? Isso, sem dúvida, é a saúde. O governador prometeu 5 hospitais nesse governo, não entregou nenhum. Ele não entregou nenhuma... acabar com o IGES, e manteve, expandiu o IGES. Ele inaugurou, das 17 UBSs que ele prometeu, ele inaugurou 3. Ele não inaugurou nenhuma UPA no segundo governo. Quer dizer, tudo que prometeu não saiu do papel. A saúde é uma lástima, né? Na assistência social, nós estamos com servidores da assistência, nesse momento que a gente está aqui em greve, né? Porque eles estão com uma tentativa de negociação com o governo de reestruturação da carreira, melhores condições de trabalho. Mas hoje as nossas unidades estão desmontadas, né? A gente tem um número muito limitado de CRAS, de CREAs, triplicou a população em situação de rua, falta profissionais para o atendimento à população na cidade. O governo acha que é só baixar para 50 centavos o valor do restaurante comunitário, que isso é inclusão. Isso não é inclusão. Você precisa ter profissionais, porque a inclusão é além da pessoa acessar um benefício, ela conseguir ter repertório e atendimento sistemático para que ela possa ter direito à moradia garantido, direito a trabalho, formação, emprego, renda. E o que eu vejo também, que ele fez muito na assistência social, foi o cabide de emprego, né? Quem está lá na ponta atendendo, quem precisa, né, dos benefícios sociais, os apadrinhados do governador, os apadrinhados de alguns secretários, e aí não desenvolve, de fato, uma assistência social para as pessoas que estão precisando. E ainda tem mais, ainda dificultou, né? Porque até pouco tempo atrás, para você marcar, para você ser atendido no CRAS, você passava, tinha que entrar no site, ligar no filas 56, quilométricas tinha gente no CRAS. que ia, não conseguia ser atendido. Então, você vê o desmonte que foi nessa pasta, principalmente do governo ibanês. Não, um desmonte completo, e isso prejudica o quê? A população e vulnerabilidade social. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas, de alguma forma, inseridas no CAD único, porque mais de 400 mil famílias no CAD único, que é o cadastro para acessar benefícios sociais no Distrito Federal. A gente é a unidade da federação com a maior renda per capita e, ao mesmo tempo, com a maior desigualdade do país, segundo o índice de Gini. Nós estamos em primeiro lugar em desigualdade social. É uma lástima, né? É um absurdo, assim, que o DF, com um orçamento tão alto, com mais de 70 bilhões por ano,
se você soma com o fundo constitucional, você tem a maior desigualdade social do país e territórios que não acessam seus direitos, como muitas vezes o sol nascente, água quente, o pôr do sol, e outros territórios tão ricos, mostrando o tamanho da nossa desigualdade que nós precisamos combater em tantas esferas. Então, acho que a assistência social está nessa condição, a gente não pode aceitar. Você que está assistindo aí, gente, comente, participa, ativa o sininho para que mais gente veja. É muito importante, parece que é bobagem e tal, mas faz toda a diferença. A gente está indo para os finalmente aqui, então a hora de compartilhar e comentar é agora. Fábio, e aí assim, você acha que a gente vai conseguir comunicar essas fraquezas do governo ibanês? A população sente essas coisas. Ela sabe de alguma contradição aqui, mas a gente tem uma retórica na propaganda que parece que é outro mundo. Como é que é a estratégia, não só sua, mas como da esquerda como um todo, de vocalizar essas fraquezas? Olha, eu estou trabalhando com 6 eixos aqui de fraquezas que nós precisamos comunicar às pessoas. Primeiro, as obras. Nós temos que desmontar esse discurso das obras. Eles transformaram o DF em canteiro de obras paradas. Obras inacabadas. E as obras que foram entregues não entregaram as melhoras que o governo disse que entregariam. Então, obras mal planejadas. Se você pega aquela obra simbólica do Buraco do Tatu, ela já está atrasada, segundo a nova perspectiva, mais 1 ano. E ela mais que dobrou o valor daquilo que estava previsto no contrato inicial. Então, quer dizer, são obras atrasadas e suplementadas, sempre milionárias. Né? Então, a gente precisa denunciar isso para a população, e isso em todo o território do Distrito Federal. E as melhoras, como são obras muito rodoviaristas, elas entregam uma ilusão de que o trânsito vai virar assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. E não vira. O trânsito continua um horror, onde o governo diz que aquela obra vai resolver. Então, em obras paradas, o canteiro de obras paradas do Ibanês, a gente vai precisar denunciar, porque isso é inaceitável. É só ver aquela obra ali, no pé da Câmara Legislativa ali, no SIG, Não Parque da acaba. Cidade. Cara, eu acho que tem uns 8 anos. Acho que não só acaba. vejo a obra e nunca E acaba. muda, não sei nem por onde passa. Não acaba e está atrasada e suplementada também. Então, uma outra obra que a gente está de olho na fiscalização dessa obra. Né? A segunda coisa, a saúde. As não entregas é o principal problema da cidade hoje. As pessoas não são atendidas na saúde. Faltam profissionais, as unidades estão desmontadas, sucateadas, um governo que desmontou a saúde. Na mobilidade, nós temos um problema que é a falta de ônibus. Você não tem ônibus suficiente, fizeram a tarifa zero, que nós somos favoráveis, sempre lutamos aos domingos, mas a gente quer ela todo dia, mas não tem ônibus suficiente para a população transitar no domingo, nos feriados, por exemplo. Reduz a frota de propósito, Reduz a frota e não garante o direito à mobilidade. Sucatearam e desmontaram completamente o metrô. Nós já tivemos 31 trens em condições de rodagem. Hoje nós temos 11 em condições de rodagem no DF. Isso prejudicou muito a quantidade, o tempo de espera nas estações do metrô. Os trabalhadores estão trabalhando no limite, porque não tem concurso, não teve nenhum concurso para as pessoas trabalharem no metrô DF. Em 15 anos sem concurso, né? Sucateamento completo do metrô. Então, mobilidade, nós precisamos denunciar a mobilidade. Na desigualdade, nós podemos falar de muitos elementos. A gente falou da assistência, eu vou falar da questão ambiental, a arborização. Né? Enquanto se plantou, nos últimos 10 anos, 100 mil árvores no plano piloto, se plantou 3 mil em São Sebastião, se plantou 4 mil em Ceilândia, territórios do mesmo tamanho do território do plano piloto. Isso é inaceitável, né? A árvore não é luxo. A árvore é conforto climático, a árvore é direito à saúde, é direito a lazer, é direito à população. Então, para combater a desigualdade, tem que ter arborização. Então, a questão ambiental é fundamental. Né? Iluminação pública. Eles privatizaram a SEB para transformar em neoenergia, tem mais apagões, não tem os investimentos que se prometeu que fariam, né? Criaram a SEBPs, que é a de iluminação pública, para ser assim, o oásis da iluminação pública. Tem um monte de LED, trocaram o LED em um monte de lugar por um LED vagabundo, que é um LED que fica piscando, a cidade apagada para todo lado, as mulheres que sofrem, né? Sofrem da insegurança, sofrem mais, mas toda Aqui a população no plano já sofre. apagado, imagina na periferia. Em todos os lugares. Então, trocaram, gerando um prejuízo enorme, porque compra coisa barata, mal feita, negócio mal feito. E aí você vê, a população toda sofre, não tem iluminação pública nas áreas de transporte, nas áreas de embarque e desembarque das pessoas, perto de casa. Isso gera uma insegurança enorme. Então, a gente precisa falar também sobre a iluminação pública. E corrupção. É o governo da corrupção, né? Teve secretário de saúde preso no primeiro governo, um monte, pelo menos 4 operações muito grandes no Ministério Público do DF, e agora a crise do BRB, onde o DF lidera em nível nacional as operações com master. Então, nós vamos precisar desconstruir. Argumento, repertório nós temos. Nós tem que ir para a rua, conversar com as pessoas e provar que esse projeto político não merece segunda chance. No tema da corrupção, a gente tem a Dracon, que passou batida aí mais ou menos, que parece que
Enfim, O secretário de Economia do governo foi afastado por ser condenado. Exatamente. A gente sempre faz a mesma pergunta e a gente vai continuar sempre fazendo, que é o tarifa zero. Difícil. Não, essa eu sei que você já até mencionou um pouco, mas para as pessoas que não dominam o assunto, parece uma coisa impossível de outro mundo. Como você acha a possibilidade? O que você acha? Você acha que há caminho? Você vai defender o tarifa zero? Vou defender o tarifa zero. Eu acho que o melhor caminho é que ele seja implementado em nível federal. O ideal era que o presidente Lula defendesse a tarifa zero no transporte público como uma saída nova de financiamento federal para o transporte público e mobilidade nas cidades brasileiras. Porque com a PEC da tarifa zero, foi apresentada inclusive uma pela deputada Luiza Erundina, a gente poderia fazer a tarifa zero acontecer no Brasil inteiro. No DF, para vocês terem noção, a gente hoje já financia com dinheiro público entre 70% e 80% do transporte público do DF. Então, faltaria ali 20% para a gente pagar. É possível, claro que isso aumenta um pouco, porque você aumenta o fluxo de pessoas, né? Você aumentou em 60% o número de pessoas que usam transporte público no domingo e feriado, né? Então, em dias de mais movimento, como carnaval, na parada LGBT, por exemplo, foi 100%. Né, o número de aumento, né? Dias que vai ter grandes atividades, grandes eventos. Mas então é possível você financiar, mas você precisa de uma retaguarda orçamentária para fazer esse financiamento. Qual seria essa retaguarda orçamentária? Seria o dinheiro do Vale Transporte, porque o empresário não pagaria mais o Vale Transporte, mas você tiraria o Vale Transporte, baratearia para o empresário e criaria uma contribuição que é menor do que ele gasta com o Vale Transporte, uma contribuição patronal, para ajudar no financiamento da tarifa zero nos municípios brasileiros, no caso no DF também, ajudar no financiamento da tarifa zero. É possível tarifa zero todos os dias. Isso garantiria direito à cidade, maior mobilidade da população, especialmente da população de baixa renda, vulnerabilidade social, direito a lazer, cultura, acesso à saúde. Quantas pessoas deixam de ir numa unidade de saúde para se cuidar de forma preventiva porque não tem como chegar lá. Então, isso é muito importante. Em Brasília, especialmente, é mais importante porque Brasília tem corredores, tem distâncias que às vezes são impeditivas. Então, a gente tinha esse debate no Passe Livre quando a gente lutou para ter... Você militou muito tempo no Passe Livre, né? Exatamente. E o acesso à cidade dos estudantes mudou muito. Claro que ainda tem várias restrições. Mas eu acho que é importante dizer também que, de certa forma, o custo vai abaixar. Porque se você muda a lógica, aí tem vários modelos de implementação de tarifa zero, você não paga mais por bilhete, e sim por corrida, por viagem, né? Então, isso muda a lógica e barateia o sistema, né? E então, a gente, às vezes, paga mais por ter esse sistema ainda de bilhete. Se implementa por corrida, isso faz com que seja mais barato, mais racionalizado e ajuda a viabilizar o tarifa zero. Então, assim, é uma pauta deste podcast, a gente vai sempre falar do tarifa zero, porque é uma coisa que, de fato, seria uma revolução na nossa cidade. Inclusive, eu já falei em outros podcasts que a gente falou, eu acho que vai ser uma grande pauta para a próxima legislatura. Sim. Já é uma pauta nacional, mas eu acho que a próxima legislatura vai ter que debater esse tema. Porque acho que é um tema que a própria população já viu que tem a viabilidade e vai começar a cobrar, a ser cobrado. Igual o 6x1. Igual o 6x1. Fazer a última pergunta. A gente tem um novo ator, velho ator, na política do Distrito Federal, que é o ex-governador Arruda. A gente tem o grupo do Ibanez... É o Sarney que diz que ninguém morre, ninguém mata na política. Né? Talvez ele tenha razão nisso. No DF, principalmente, né? E a gente tem o grupo do Ibanez meio em crise e tal. Como você avalia esse quadro eleitoral? A gente tem essas possíveis unidades da esquerda, essas duas candidaturas postas. Como você vê, qual que é a chance da gente conseguir vencer o Ibanez e vencer o Arruda? O grupo do Ibanez e o grupo do Arruda. Esse fim de semana eu fui para Porto Alegre, né, participar da Conferência Internacional Antifascista. E o Glauber estava numa mesa e ele usou um termo que é assim, não estou nem pessimista nem otimista, estou determinado. E eu estou nessa, né? Esse ano nós temos que trabalhar, militar. O que vai sair depois, exatamente, eu não sei. Não está fácil, óbvio, para nós. Estamos num diagnóstico realista. As duas experiências de governo da centro-esquerda no Distrito Federal não são bem vistas pela população. A gente tem que dizer isso. Não é algo pessoal contra as figuras que lideraram esses projetos, mas é algo real que a gente vê em todas as pesquisas. Todas as debilidades desses governos, elas se conectaram mais com a população do que talvez os êxitos que esses
possíveis governos tiveram. E essa foi a realidade que a gente, que tem história no movimento social, percebe. A população não tem uma visão positiva do que foram esses governos. Isso nos atrapalha. Isso faz com que figuras, né, muito atrasadas, e como José Roberto Arruda, que tem muito enroladas até hoje com a justiça, tenham o grande alguma... problema dele é conseguir ter a viabilidade de ser voltam candidato. com alguma viabilidade, porque as pessoas têm essa visão de esse cara tinha uma perspectiva de gestão, de preocupação com a população. Ele, na verdade, lá atrás, ele foi o grande herdeiro do rorizismo, né? Por ter trabalhado com Roriz e por ter depois sido eleito governador, né? Ter o triunfo da eleição para governador e não ter concluído o mandato. Então, tem ali uma coisa incompleta na mente das pessoas como experiência, que muita gente acha que isso pode ser positivo. Então, ele navega um pouco nesse terreno, no imaginário da população, incompleto. E aí ele tenta se aproveitar disso para voltar agora. Acho que o que nós temos que lutar, e por isso que a unidade da esquerda é muito importante, porque a esquerda tem que lutar para chegar no segundo turno. Porque se o Arruda se viabiliza, a gente vai ter 3 polos eleitorais muito fortes. Se a esquerda se unifica, que é a candidatura da esquerda, a candidatura da Celina, porque é uma candidatura dentro da máquina, e a candidatura, uma possível candidatura do Arruda. E aí nós vamos ter que lutar muito para garantir que o segundo lugar seja da esquerda para a gente ter o segundo turno. E aí é uma nova eleição. Óbvio que com a eleição, se a gente garante a reeleição do presidente Lula no primeiro turno, isso ajuda muito a gente jogar ainda mais esforço na nossa eleição aqui no segundo turno com um cabo eleitoral que é o presidente da República, né, para derrotar o projeto da Celina. As investigações do Banco Master, concomitante a isso, vão continuar acontecendo. Então, isso pode iluminar, trazer luz a muita coisa que aconteceu. Então, assim, o fato é que, no dia de ontem, ano passado, nós estávamos entrando no ano de 2026 muito desesperançosos com qualquer vitória eleitoral em relação ao governo. A crise brutal que o GDF está enfrentando hoje abriu uma novidade política de oportunidades para a eleição desse ano, que pode consolidar, inclusive, a eleição de novas lideranças de esquerda, seja para o Senado, seja para o governo do DF. Isso vai depender da nossa militância, da nossa capacidade de comunicar com o conjunto da população e, obviamente, vai depender também da conjuntura, né, de como as coisas vão andando em nível nacional, que a temperatura nacional vai pautar muito a temperatura local e como as informações em relação à investigação do BRB e do Master vão chegando no DF. Eu acho que o baralho está aberto para todos os lados, viu? Acho que a gente não... Na minha leitura, a gente não teve uma última eleição dos últimos 12 ou 16 anos. Tão inédita, tão né? Aberta a todo. Há um novo fator. Pode ocorrer, né, dessa eleição do Vocaro pingar, né, nos candidatos aí que estão fortes no pleito. Talvez então, a eleição de 2018 foi muito aberta e o Ibanez acabou sendo o azarão, só que muito aberta para o campo da direita. Não estava definido quem da direita ia ganhar. Tanto que disputou Eliana Pedrosa, disputou o Fraga, disputou o Ibanez. Tiveram outros nomes que disputaram, porque a esquerda estava fora do jogo até pelas experiências anteriores, que eram mal lidas ali pela sociedade. Mas agora nós estamos vendo um campo aberto geral para todo lado, né? E a gente precisa se organizar para enfrentar esse campo aberto. Perfeito. Você que acompanha até aqui, a gente agradece muito. Vou dar a última palavra para o nosso pré-candidato e perguntar assim, que mensagem você deixa para as pessoas que querem participar, que querem se colocar. Por que você deve ser a esperança na eleição para elas? Olha, eu queria agradecer muito vocês pela oportunidade para estar aqui. É muito bom ter um espaço para debater de forma tão qualificada, né, assim, as políticas públicas, a situação do DF, porque a gente precisa elaborar e o debate é muito importante. Não à toa a extrema-direita tem tantos espaços de debate, reflexão, que se conectam com os públicos deles. Então, o que vocês estão fazendo aqui de comunicação política é muito importante. Continuem, porque esse espaço não é só para mim, é um espaço para a gente elaborar, debater, se conectar com as pessoas, dar espaço para as nossas pré-candidaturas, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal com uma missão: arrancar uma vaga da direita e da extrema-direita no DF. Eu quero que o PSB reeleja o seu deputado federal. Eu quero que a Federação da Esperança reeleja seus deputados federais, mantenha suas 2 vagas. E quero arrancar uma vaga do lado de lá. Né? Eu acho que nós podemos fisgar uma vaga do lado de lá para a Federação Pessoal Rede. Nós vamos precisar de muito voto. Vai ser uma missão muito difícil. Mas eu posso dizer para quem está assistindo a gente aqui agora, sabe? Que nós vamos ter muito compromisso com esse mandato. A gente vai honrar cada um dos votos que a gente precisa no mandato e a gente tem dado já o exemplo hoje.
com um mandato corajoso, com um mandato independente, e a gente vai continuar trabalhando muito para não decepcionar as pessoas que confiaram até aqui no trabalho que a gente tem feito como deputado distrital. Elas não vão se decepcionar, porque a gente vai trabalhar muito coletivamente num novo mandato para deputado federal. E é com esse panfleto que eu vou para a rua. Nós queremos arrancar uma vaga da direita e da extrema-direita na eleição no Distrito Federal e fazer 4 vagas das 8 da esquerda no DF com um mandato novo e combativo na Câmara Federal. Perfeito. Então, você que acompanhou até aqui, te agradeço. Agradeço também aqui meu co-host. Obrigado a todo mundo aí que Diógenes participou. Vai Gomes. participar. Comentem, não deixe de comentar. E obrigado pelo convite mais uma vez. Perfeito. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Boa gente. boa luta aí para nós.